Em seguidinha aparece uma aí. Bueno, então vamos lá. Eu vou mutar meu microfone aqui. O primeiro grupo, sinta-se à vontade. Só lembrando que depois que os grupos apresentarem, eu já registrei uma tarefinha ali, a gente tem que conversar um pouquinho sobre a nossa sequência, tá? Mas o primeiro grupo, então, da Laura, pode ficar à vontade aí. É a Duda que vai apresentar. Duda. Não tem problema. Só dizer os nomes, tá? Do grupo, para o professor João registrar ali certinho. E como também as atividades assíncronas, elas contam frequência, que é para a gente poder não perder o controle, tá? Então, deixar claro o nome da galera do grupo e apresentar. Apresentação dinâmica, né? Não vamos esquecer. Só tem que esperar o Ezequiel entrar, que ele não conseguiu entrar ainda. Ele pode ir entrando, porque o Ezequiel é só depois de mim, ele é o último. Eu acho que vamos começando. Vamos começando. A hora que ele pedir para entrar, eu vou aceitar aqui. Se não der tempo, depois ele faz um complemento, assim. A gente não pode demorar muito, senão não vai dar... Ah, tá aí, entrando Ezequiel. Já está entre nós, Ezequiel. Tá, nós vamos apresentar o trabalho sobre as estruturas de telhado. A gente pode passar, Duda, para o próximo. Tá, aí nós achamos as três principais tipos de estrutura, que é a de madeira, a metálica, que seria o aço, né, e de concreto armado. Aí, assim, como a gente tem talvez pouco tempo, né, que são vários grupos para apresentar, nós se detemos no madeira e em metálica. Concreto armado, a gente sabe que tem, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Pode passar. Duda, pode passar o slide. Morreu. Nós podemos dividir a estrutura de telhado em duas etapas, ou em cobertura e armação. Acho que tu pulou mais de um, Duda, na verdade. Seria o cobertura primeiro. Tá aí já. Não, é um slide antes. Tu pulou, acho que 2. Não pulei. Cobertura tá aqui. Pulou sim. Pulou o slide 4. Volta um slide. Estrutura em madeira, cobertura, armação. Tá, não, mas tu pulou um slide. Volta um. Bota no slide 4, Duda. Volta um slide. Meu Deus, que saco. 1, 2, 3, 4. 4 é esse. Só volta um slide. Não, tá no cobertura. Tô mostrando cobertura. Eu tô vendo a armação. Não sei no meu tá cobertura. No meu tá cobertura. Eu tô apresentando cobertura aqui. Ah, tá. Agora tá cobertura. Tá. A cobertura seria basicamente referente ao tipo de telha que a gente vai utilizar. Por exemplo, a cerâmica, a fibrocimento, a de concreto, etc. Pode passar. Agora a armação. É isso, né? Tá. Aí não, só que não passou para mim ainda. Tá, vai passar. Para mim já tá a armação. Tá me escutando, né? Tô, mas eu não tô vendo o outro slide. Meu Deus, mas que... Eu não sei que slides... Ah, agora foi. Então vou ficar assim, tá? Vou ficar menor até. Isso, tá. Agora tá a armação. Aí, assim, a armação, basicamente, é o que vai fazer a parte estrutural do telhado. A questão vai segurar as telhas e tal. E aí nós temos... Essa seria a estrutura completa, que, dependendo de cada parte, algumas pessoas chamam de nomes diferentes. Por exemplo, tem ali o 9, a ripa. Temos o 8, o caibro. As terças. Por exemplo, o pendural, eu chamo de pontalete. Nós temos a empena, que eu chamo de perna. Nós temos a linha, o apoio, a diagonal, que eu chamo de outro nome, eu chamo de escora. E nessa foto, no caso, ainda está faltando, que às vezes tem gente que ainda coloca o montante, que seria outra parte aqui eu não sei como explicar, fica embaixo da terça. Isso, fica na vertical.
Pode Que nesse exemplo, como tem uma terça só, eles resolveram aquela trava ali só com a escora, né? Se Isso. tivesse mais de uma terça, aí teria que ter ali um outro pontalete ou montante, e aí mais uma escora ou mais um, enfim, depois isso a gente vai ver. Pode dar Isso. sequência. Aí na parte de armação, a gente ainda podemos ter os contraventamentos, que são estruturas basicamente interligando as tesouras para não ter perigo de nenhuma tombar, alguma coisa assim. Pode passar. Aí, assim, dependendo do tipo de telha que a gente vai escolher para o projeto, a gente tem uma estrutura que vai variar dependendo dessa telha. Como, por exemplo, a telha cerâmica, a gente vai usar essa armação completa do estilo que eu mostrei ali anteriormente. Por exemplo, a telha de fibrocimento, que já é mais barata, tem já algumas vantagens nesse quesito, ela já vai utilizar uma armação que vai ser mais leve e que não vai ser do tipo completa. Ela vai utilizar só as tesouras e as terças, não vai utilizar caibros nem ripas. Pode passar. As vantagens. Boa tarde, gente. Não sei se eu tinha falado antes. As vantagens. O custo de aquisição e instalação é relativamente baixo, não vai nos exigir uma mão de obra especializada, e as ligações e emendas são relativamente simples de serem executadas. As desvantagens. Bom, absorve e perde umidade com facilidade. Esse vai e vem pode acabar prejudicando a estrutura do telhado a longo prazo. Tá? É preciso prover um tratamento anti-chamas. Como a gente sabe, a madeira é propagadora de fogo. Né? É preciso tratá-la contra ataque de insetos e fungos, como, por exemplo, os cupins. É um material orgânico e heterogêneo. O que quer dizer isso? Ou seja, a gente pode apresentar uma variação entre as peças, o que torna relativamente difícil ter uma uniformidade entre os diferentes elementos utilizados. Laura? Oi. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as estruturas metálicas. Bom, normalmente as coberturas, né, metálicas, elas são compostas por perfis e são muito utilizados em casas, pavilhões, supermercados, shoppings, entre outros. E não é muito comum no Brasil, embora hoje em dia já está se usando bastante, ainda não é tão convencional assim. As pessoas usam mais a estrutura em madeira. E é um sistema construtivo industrializado, por causa que ele é feito ele é dimensionado, que já vem com as peças tudo certinhas, para, no caso, só ocorrer um encaixe entre elas. E por causa disso não permite improvisações, porque é um projeto que tem que ser bem organizadinho. Pode passar. Bom, e no projeto a gente, para fazer esse tipo de estrutura, a gente primeiro tem que definir os perfis que serão utilizados, as espessuras e suas dimensões, o tipo de aço e de que forma eles serão montados. Além disso, a forma de junção entre eles pode ser solda ou parafusos. Aí, pode passar. Aí temos duas imagens, de perfis metálicos. E lembrando que eu utilizei perfis, né? Tem outras formas também, que é sobre treliças, que aí normalmente usa só a treliça com a terça, mas aí eu não entrei nessa parte, só estou mencionando agora. Pode passar. Oi, gente, boa tarde. Vou falar rapidinho aqui para não tomar muito tempo. Nós temos algumas vantagens quando se fala em estrutura metálica, e uma delas é a resistência, que apesar de muitos acharem que não tem muita resistência, ela consegue ainda ser semelhante ou superior a outros sistemas, como o concreto armado, por exemplo. Também tem a versatilidade, que ela é muito valorizada pelos arquitetos, porque tu permite construir estruturas com vãos mais amplos, sem interrupção de vigas ou pilares. Aí nós temos também a questão da sustentabilidade. Ela é um material construtivo a seco, né? Ela não tem processo de queima, além do aço ele ser um material 100% reciclável.
Tem a questão da padronização e do custo-benefício também. Pode passar. E tem a questão das desvantagens, né? Que é a vulnerabilidade contra eventos da natureza, a necessidade de mão de obra especializada, possibilidade de corrosão, vulnerabilidade a chamas e dificuldade de transporte. Essas questões da desvantagem, ela mais ou menos está tudo relacionada à má execução, né? Se ela for mal executada, pode acontecer todos esses problemas. Mas se tu se utilizar de revestimentos adequados, e outras coisas, pode acabar não tendo nenhuma dessas desvantagens, né? Se tiver uma boa mão de obra e fizer tudo certinho. Joia, Ezequiel. Era isso, né? Então, o primeiro grupo, tá. Só então, por enquanto, assim, a gente já tem aí menção a 3 possibilidades de estrutura, né? Madeira, estrutura metálica e de concreto. Veio uma tomada assim em relação a vantagens e desvantagens de madeira e metálico, alguns detalhezinhos que a gente pode, depois a gente vai complementar, né? Mas eu só queria fazer essas 3 possibilidades. E alguma coisinha em relação a desenho, né? Porque ali no caso da madeira, o grupo colocou o desenho de uma tesoura e já abordou algumas nomenclaturas. Tá, vamos ao próximo grupo? Quem se habilita? Enquanto o professor João toma um chá na sua xícara de porcelana indiana. Engenheiro é outro gabarito. Tem jeito. Qual é o grupo que vai apresentar, gente? Vamos lá, Caio. Pode ficar à vontade aí. Puxa a apresentação e toca a ficha, tá? Tem que ser dinâmico, tá bom? Senão não vai dar tempo. Só vou ver quem vai apresentar aqui. Estamos escutando? Sim, tá. Pra mim tá de boa, cara. Tá tranquilo aqui. O Caio vai apresentar tudo pra gente aí. Não sei se vocês não conseguem apresentar o slide aí. Vai ficar difícil aqui com a internet da loja. Eu tento abrir aqui, só vou pegar o arquivo. Eu vou falar ou eu vou mostrar. Pois é, que a minha internet também tá brava. Tá. É o Caio, o Yuri, o Gustavo e o Bruno, é isso? Isso mesmo. Sim. Vamos lá, já tô achando que tá demorando já, vamos lá. Como é que eu faço para apresentar aqui, né? Tu vai nos 3 pontinhos, aliás, vai na setinha que tem do lado dos 3 pontinhos embaixo. Mas eu tenho 3 opções aqui, tela inteira, uma janela e uma guia. Vai em tela inteira, só que tu tem que estar com a tua apresentação já numa aba no teu computador. Aí tu vai clicar na tela inteira e vai mandar compartilhar. Quando tu abrir a apresentação no teu computador, a gente vai visualizar aqui. A gente vai visualizar tudo que aparecer na tua tela. Tá bem. Foi? Sim, está vindo, perfeito. Já estamos vendo. Tá bem. Toca a ficha. Peraí, eu vou só olhar aqui, tá? A gente vai começar falando sobre as estruturas de aço galvanizado, que é o que se vê bastante, tanto em galpões como nos campos de futebol, não nos campos, né, de futsal, claro. É bem usual, fácil. O ferro, ele é bastante resistente, é leve comparado com uma estrutura de madeira, por causa que às vezes a madeira exige mais espaço e mais uma suportando a outra. Vem em barra DIU, geralmente. Tanto pode ser comprada, ela já pronta, treliça pronta, como pode ser soldada e feita na obra. Também, como o ferro, às vezes também não vem galvanizado, vem no ferro puro mesmo, que é utilizado com os trilhos de trem mesmo em algumas vigas, e também para sustentar algumas coisas. Geralmente se usa um TF7, uma pintura por cima para não corroer, ou só um anticorrosivo mesmo. Pode passar. Aí as estruturas prontas, como não tem, para não demorar tanto, eu vou deixar a imagem aí. E as mais usuais ali geralmente é a Way
E... Tá, enfim. Essas são elas. Existem vários tipos de treliça com seus nomes e que tu escolhe conforme a necessidade da obra. E ali, novamente, falando dos anticorrosivos que o ferro precisa, né? Se não for galvanizado, claro que o galvanizado é um banho de zinco que aí não deixa ter a corrosão. Pode passar. Também chamada de zincagem, né? O processo de galvanização. Também como tem as telhas também de zinco, aluzinco, que é os banhos. Aí fala novamente sobre a montagem, que pode ser feita na obra, soldada, conforme necessário. Geralmente as barras são compradas ou por quilo ou por metro, dependendo de onde for comprar. Aí soldada pode ser com cobre, com não com estanho, com as barras de eletrodo. E geralmente também não precisa ser uma estrutura tão forte assim, como a gente vê ali na segunda imagem, que só uma barra já usa. Aqui a gente fez um galpão e só usou uma barra correndo assim e ela chumbada no próprio concreto. Mas é uma telhinha metálica muito levezinha, né? Bem levezinha. Fazer essa parte aí. Isso. Mas no caso, se for alguma coisa assim como fechar algum vão, ela é muito usual por causa que ela não precisa de tanto reparo como a madeira, e seria isso. Pode passar. Vocês estão me ouvindo direitinho? Acho que o microfone está desligado. Não, perfeitamente. Perfeitamente a gente está te ouvindo. Tá bem. Quanto à fixação, tipo, Sim, dá para ver. A execução mesmo dessa técnica não tem muito erro, sabe? Tipo, eu até tive dificuldade para achar um material que explicasse, porque eu acho que não tem muito o que falar. Tu tem que chumbar o material na estrutura, pode ser no concreto, ou dependendo da estrutura de sustentação vertical que tu vai ter, e parafusar as telhas. Realmente não tem muito mais que isso, assim, além. Vamos falar um pouco agora sobre as estruturas de madeira. Também a gente selecionou ali a estrutura necessária para a telha chimba. As estruturas de madeira são muito utilizadas na nossa região por conta do custo e da mão de obra. Como é uma forma tradicional, a gente acha mão de obra mais fácil na região. Acho que acredito que todo o Brasil deve ser assim também, por ser tradicional, né, o uso da madeira. A sua estrutura segue normalmente um padrão de montagem para suportar as ações adversas, que seriam então a tesoura, a terça, o caibre e a ripa. Também tem que levar em conta o tipo de telha, né? Se for mais leve, então esse padrão pode ser um pouco diferente. E também existem telhas que demandam um complemento para essa estrutura, que no caso a shingle é uma delas. E a gente vai ver então aquela chapa de compensado ali, porque a telha shingle ela é contínua, né? Ela não é, por exemplo, em blocos. Então precisa de algo para colocar embaixo dela. Então vem essa chapa de compensado e também vai ter uma subcobertura, que aí nos outros slides vai explicar um pouco melhor. Pode passar. Então aqui está mostrando um pouco dessas ações que eu tinha comentado ali no outro slide, que é bom que tenha um padrão para suportar tudo direitinho ali, ó. O caibro não aguenta o peso do telhado, então a gente usa as terças para fazer esse reforço na estrutura. Também tem os espaçamentos, embaixo das terças intermediárias com distanciamento de no máximo 1,50 m, e os caibros devem ter distanciamento de 50 centímetros no mais, eixo a eixo, porque também as ripas, se for um distanciamento muito longo dos caibros, vai sofrer essa ação com o peso das telhas. Então tem que ter noção desses espaçamentos. Pode passar. Contigo, Bruno. Agora, a execução do madeiramento. Aqui eu coloquei um madeiramento mais... Tá, vocês estão me ouvindo? Sim.
Alô, estão me ouvindo? Tá, Estamos. beleza. Tá, a execução aqui eu coloquei a madeiramento mais comum ali, que é utilizado, aqui é a imagem de cima, e aí ali uma imagem de baixo é um telhado com shingle. Bom, a execução se inicia com a laje e os oitões concluídos, né? E a superfície toda desobstruída, limpa, com o reservatório já posicionado no seu devido local. E a fixação se inicia pelas extremidades. Então, vai colocar as tesouras ou as terças, dependendo da estrutura que foi especificada no projeto. Elas se iniciam niveladas entre elas, e logo após é feito o nivelamento das cumeiras, para que não ocorra algumas falhas na colocação da telha. E, bom, logo após isso, do nivelamento, vem a fixação das terças junto aos oitões, se tiver, ou não, ou vai ser a laje, né? Vai depender da estrutura que está sendo utilizada. E também uma coisa que eu ressaltei ali, que eu pontuei, para se observar o comprimento dos beirais, né? Muitas vezes pode ter alguma parte fora de esquadro, isso vai aparecer lá no beiral da casa, interessante para se observar nesse tipo de estrutura, ou nas outras também. E no telhamento shingle, o metal, dependendo, vai uma fixação dos compensados, que o Caio tinha dito ali, são as chapas onde é fixada a acessível, então ela não tem muito aonde se apoiar. Mas aí, por isso, vai colocado a chapa de compensado. E logo acima da chapa de compensado, vai colocado uma subcobertura de feltro asfáltico, uma manta asfáltica, para evitar infiltrações e também para proteger das intempéries. Esse é o intuito da utilização da subcobertura. E acho que era isso. O perfil de borda também é colocar a entrada das intempéries para dentro da cobertura. E acho que era isso. Esse perfil de borda ele já existe industrializado, porque um tempo atrás eu tive que improvisar uma tabica de drywall. Já existe um específico para fazer esse acabamento ali, não? O que tu falou no perfil de borda me chamou a atenção. Assim, nas pesquisas que eu fiz aqui... Sim, nas pesquisas que eu fiz aqui, eu até achei ela à venda. Já deve existir. É um perfilzinho como se fosse um J, assim, um L, alguma coisa do tipo. Beleza, é porque como tem... Só explicando, né? Como tem várias camadas na shingle ali, eu tenho a camada de madeira, né? Que a gente coloca o USB, depois vai uma camada impermeabilizante, que é grampeada, e depois é que vão as camadas das telhas, né? Shingle, que é a base de asfalto. E o que acontece? Elas chegam ali no beiral, na pontinha, e elas ficam expostas. Então é muito comum entrar uma aguinha ali e ir apodrecendo aquela madeira e prejudicando aquela pontinha. Então a gente usa um perfilzinho assim, que protege a madeira e a camada de impermeabilização, e sobre esse perfil fica só sentadinha assim a telha, né? O perfil de borda, tá? Muito bem, que eu achava que não existia. Os guris estão nos dizendo que existe, que bom, que legal. Tá, próximo grupo, quem é? A Bruna, quem mais? Eu coloquei ali no chat até. É a Alana, a Bruna, a Laura e a Nicole. Tá, a Alana, a Bruna, a Laura e a Nicole. Depois vem a Michele, Emanuel, Ian e Pedro. Então já vão preparando aí. Então as meninas e a Alana, a Bruna, a Laura e a Nicole. Vamos lá. Quando faltar 3 minutinhos eu aviso, tá? Pelo chat. Tudo com vocês. Eu vou falar um pouco sobre os conceitos básicos. A cobertura, elas são estruturas que se definem pela forma. A sua principal função é a proteção da edificação contra as intempéries, e suas funções são utilitárias, estéticas e econômicas. Existem mais de um tipo de cobertura,
e as principais entre elas são a madeira e as estruturas metálicas. Essa estrutura aí eu nem colocaria forro, de tão linda, hein, Poei? Olha que coisa linda. Por que parou? Parou por quê? A Laura não está conseguindo conectar o fone, eu vou passar para a minha parte. Então, vou falar um pouquinho sobre as estruturas metálicas, ela tem diversas vantagens, como a praticidade, a facilidade, uma vida útil muito longa, uma resistência, tem um custo-benefício muito bom, porque o tempo de execução é menor, então reduz os gastos com a mão de obra também. Ela necessita de pouca manutenção, consegue suprir grandes vãos e tem alta precisão da dimensão dos componentes. E também ela se torna sustentável porque o aço pode ser reciclado, então é muito mais fácil conseguir reutilizar esse aço em outra obra. E ela pode ser comumente usada em quadras esportivas, ginásios, espaços comerciais, áreas agrícolas, galpão e industriais. Oi, então eu vou falar um pouco sobre a madeira. A madeira é o material mais utilizado na construção civil, então ela acaba sendo mais fácil de ser encontrada. É um material reaproveitável e renovável. Não exige a contratação de mão de obra de alta qualificação e também não é necessário equipamentos e ferramentas específicas. E por isso, pela construção ser mais fácil, o preço da mão de obra também não é tão alto. A durabilidade dela, então, para garantir a durabilidade é preciso dar o devido tratamento, né, contra cupins, enfim. A estrutura da madeira geralmente é composta por tesouras, terças, caibros e ripas. E ela pode ser construída de vários formatos, sendo de uma água, de duas águas, e mais águas, ou de arco e cúpula. Então, vou falar um pouquinho sobre o uso das coberturas, começando pelas coberturas naturais, que são uma opção muito mais ecológica, né, já que a nossa área causa bastante impacto no meio ambiente. É interessante quando a gente pode pegar alguma coisa mais sustentável. Como exemplo, eu botei o telhado verde, né, que acho que a maioria já conhece, que é uma cobertura composta por vegetação, e ela é feita através de várias camadas de permeabilização, irrigação e preparação para receber a vegetação, para não causar danos à estrutura. Também tem as coberturas minerais, que são feitas com minérios, como placas de pedras, ali da segunda imagem a ardósia, né, que era mais utilizada antigamente em castelos e construções medievais, e hoje em dia se usa bastante pela estética dela. É isso. Muito bem, as gurias também fizeram uma abordagem aí de duas possibilidades, madeira e aço. Qual é o próximo grupo? Vamos para o quarto grupo. Aqui. Bora lá. Foi, tá dando para ver? Perfeitamente. Tá dando? Uhum. Então tá. Boa tarde, primeiramente. Boa tarde, professores, colegas. Diante do tema sugerido, então, sobre as possibilidades de estruturas de cobertura, a gente trouxe, então, aí a mais tradicional, digamos assim, que é as estruturas em madeira. Eu vou fazer uma breve introdução da nossa apresentação, falando um pouquinho sobre o telhado. Ele é composto por duas partes principais: a cobertura, que são as telhas, que podem ser telhas cerâmicas, telhas de concreto, fibrocimento, entre diversas outras que agora a gente encontra aí no mercado. E a amarração, que corresponde ao conjunto de elementos estruturais que vão fazer essa sustentação da cobertura.
A amarração é essa estrutura que a gente vai conversar hoje. Aqui no nosso caso aqui, a gente acabou escolhendo a de madeira. Ela vai sustentar todo esse telhamento, que pode ser de telecerâmica, seja de concreto, como a gente conversou. A madeira é um dos materiais mais utilizados na construção civil, devido à sua disponibilidade na natureza, o fato de ser um produto renovável também. Então, a gente encontra muito, principalmente em residências. Eu trouxe também aqui uma tabelinha do Instituto de Pesquisas e Tecnologias do Estado de São Paulo, falando um pouquinho sobre o consumo da madeira em 2001. E aí a gente vê que 50% de toda essa madeira, desse consumo de madeira, ele foi utilizado em estrutura de cobertura. A gente encontra madeira em diversas etapas da construção. A gente pode encontrar ali em uso temporário, em tapumes, escoramentos e formas, e também em uso definitivo, como é esse caso aqui, onde a gente coloca para sustentar todo esse nosso telhamento. Bom, agora o Pedro vai falar um pouquinho sobre os elementos da estrutura. Michele, só um complemento que eu não entendi Claro. muito bem. Tu falasse em amarração, eu não entendi o contexto. Isso, é que a Tu gente... tá- Isso, aqui eu peguei num site, ele considerava esse conjunto de elementos estruturais como amarração, que seria o que faria A própria estrutura da cobertura, ele está Isso. chamando de amarração, tá? Isso, ele chamou, que vai sustentar, no caso, todo esse telhamento. Tá. Boa tarde, eu vou falar um pouco sobre os elementos da estrutura e vou explicar a função, mais ou menos, de cada um. O primeiro, que tem na primeira imagem ali, que tem a tesoura, é o apoio ou berço. Ele, como o próprio nome diz, ele serve como uma base para a estrutura do telhado. Aí depois tem a linha ela é uma viga horizontal, ela tem a função de resistir aos esforços de tração, que são gerados pelo telhado. Depois a gente tem o pendural, que é um elemento vertical que tem no centro da tesoura ali. Depois tem a empena ou perna, que são as partes inclinadas da tesoura. Elas também dão a inclinação, o caimento do telhado. Depois tem a diagonal, que geralmente elas trabalham a compressão. Depois tem o chapuz, que eles servem como fixação para as terças nas pernas. Depois tem as terças, que elas são elementos longitudinais que servem de apoio para os caibros. Depois os caibros, que servem de apoio para as ripas. E as ripas que recebem a telha. Aí depois tem o beiral, que é o elemento que ele ultrapassa o limite da parede, o alinhamento da parede. Depois tem a telha. E por último a gente tem a cumieira, que é o ponto mais alto do telhado, faz o fechamento ali. E tem, além da cumieira, tem também o espigão, que o espigão é parecido com a cumieira, só que a diferença é que o espigão ele é inclinado e a cumieira ela fica na horizontal. E além desses temos a água furtada ou rincão, que eles servem como... Eles ficam também entre águas, e eles são bem conhecidos como calha também, porque eles recolhem a água que escorre pelo telhado, fazendo a drenagem. Só um complemento, Pedro, se tu me permite, se esse cara que está usando a furadeira aqui no condomínio também me permitir, essas nomenclaturas aí de baixo que tu traz, cumieira, espigão, rincão, são nomenclaturas que não são mais relacionadas ao desenho da cobertura, né? E são arestas que resultam do encontro das águas. Cada superfície inclinada de uma cobertura a gente chama de água, e o encontro dessas águas resulta arestas que tem esses nomes aí, cumieira, espigão e rincão. Então a cumieira, ela é o encontro de águas em nível, né, sempre na horizontal, e espigão e rincão são encontros inclinados. O espigão, ele é como se fosse uma cumieira porque ele não concentra água. E o rincão ou água furtada é porque concentra água e a gente tem que resolver com uma calha, né? É isso aí. As outras nomenclaturas dizem respeito mais à parte da estrutura da cobertura e não ao desenho. Isso, Muito bom slide, pode seguir. Boa tarde, conseguem me escutar? Oi? Sim, tá dando para ouvir. Tá. Perfeitamente, Emmanuel, pode seguir. Também. Bom, eu vou falar de uma maneira mais geral sobre a técnica utilizada, principalmente.
e sobre a mão de obra, né? Bom, esse tipo de estrutura ele é formado pela estrutura principal, né, das tesouras e a estrutura secundária, com as ripas, caibros e terças. No caso do uso de telhas com maiores dimensões, né, como as de fibrocimento, os caibros e ripas eles são dispensados. Só deixa eu... Aqui, consegui. Bom, a execução, já falando falando de uma forma geral, né, como é construída a estrutura, né? Então, ali na imagem que eu coloquei ali abaixo, ali, a gente consegue ver toda a estrutura das tesouras, né? Aí por cima vem a trama, que é composta pelos caibros, pelas ripas e pelas ripas, né? E aí essa trama ela é juntada nas terças, né? E por cima vem o telhamento. E a execução dessa estrutura é normalmente realizada por um carpinteiro, uma equipe de carpinteiros, que a monta de forma artesanal a partir das peças de madeira serrada de comprimento padrão. Muitas vezes, nem o projeto da estrutura ele foi feito por um profissional habilitado, né? Tendo a construção da estrutura do telhado totalmente dependente do conhecimento do executor. Pode passar, por favor. Agora com o Ian. Por que parou? Parou por quê? Gente, eu ia agora. Bom, o Ian não vai falar, acho que ele não sei se ele saiu da reunião. Tá, eu falo pelo Ian, então. Bom... Isso, o Ian tá com um probleminha técnico. Vamos lá, vamos terminar. Eu vou falar rapidinho aqui, então, já que nosso tempo está acabando. Da vantagem principal é um telhado de madeira, ele, com madeira nobre, envernizado, ele pode gerar um visual tão lindo assim que a gente deixa um telhado, a gente não coloca nem fogo por causa que fica tão bonito. Nem o professor estava comentando anteriormente na apresentação dos colegas. Tem telhado trabalhado, né? Esse aí, Emanuel, tem esses curativos aí que eu acho ó. Esse aí eu não deixaria aparente, com esse monte de curativo aí. Sim, pois é. A próxima imagem, o telhado, a estrutura do telhado é mais bonita. Bom, o telhado trabalhado, né, que eu coloco aqui, diferente de outros materiais, a madeira permite ser trabalhada, né? Então, com a possibilidade de moldar a madeira segundo aquilo que desejamos fazer. E a sustentabilidade, né? Numa comparação com os demais materiais utilizados para a fabricação de coberturas, a madeira tem a grande vantagem de ser um material sustentável, né? Adquirindo madeira devidamente legalizada, você está contribuindo para a sustentabilidade, porque esse tipo de madeira costuma vir de reflorestamento e manejos sustentáveis, ou seja, não agride o meio ambiente. Pode passar, por favor. Esse está mais bonito. Bom, as desvantagens, né? A madeira é inflamável, né? Então, favorece a proliferação de incêndios, tem uma durabilidade menor, né, em comparação com o tempo de vida útil dos demais materiais, e isso resulta numa certa desvantagem. E a manutenção, né, o telhado de madeira, ele exige uma manutenção que seja feita periodicamente, né, por causa de pragas e cupins, né, assim como a madeira esteja devidamente protegida contra o sol e a chuva. Então, pode passar. Muito obrigado. Obrigada. Beleza. O Emanuel aí vai receber a nota dele e a nota do Yuri, né, João? Do Ian, não. Do Ian. Não, tô brincando. O Ian tem problemas, isso acontece. O último grupo, então, vamos lá. Apresentação dinâmica também, para a gente poder conversar um pouquinho. Quem é o último grupo? Já está aparecendo aqui, Isabelle. Acho que é a Larissa que começa. Não, peraí. Oi. Tá dando para me ouvir? Perfeitamente. Tá. Eu vou começar falando sobre as estruturas metálicas, mas antes eu vou fazer uma breve explicaçãozinha assim.
aqui no Brasil é de costume utilizar algumas estruturas de madeira. Isso é um fator histórico e cultural. Só um pouquinho, Larissa. Só a Larissa com o microfone aberto, gente, senão dá interferência. Aí. Como é de costume a gente já utilizasse mais essas estruturas de madeira aqui, isso já tornou-se um fator histórico e cultural, visto que essas estruturas elas são utilizadas desde a época colonial. Mas a gente vem avançando tecnologicamente e o mercado ele vem se expandindo. Então ele trouxe vários componentes industrializados e um desses componentes são as estruturas metálicas. As estruturas feitas de material metálico, elas oferecem inúmeras vantagens. E o que seriam essas estruturas? Essas estruturas, elas são constituídas por materiais como aço galvanizado, e elas funcionam como um tipo de suporte. Podem funcionar como suporte para as coberturas, que é sobre o que a gente está mencionando no nosso trabalho. Aí nós temos várias utilizações dessa estrutura metálica nas coberturas, como em coberturas industriais, coberturas de quadras de esportes, cobertura residencial, estrutura até para poço de gasolina. E por que elas são muito utilizadas nessas partes? Porque elas oferecem maior resistência, mesmo com peças sendo menores. Elas oferecem muita segurança para os seus usuários e maior praticidade na hora da montagem. E também elas têm muita facilidade na hora de fazer o seu transporte, porque elas são peças mais leves. Eu trouxe também um exemplo muito interessante, que é a utilização de estrutura metálica em carport. A gente pode ver ali na imagem, na última imagem embaixo. O que seria o carport? O carport ele é muito utilizado como cobertura para carros. E são estruturas metálicas, e em cima dessas estruturas são apoiadas placas solares. Isso é muito interessante, porque a gente está usando uma estrutura metálica, que já é algo, acho que mais evoluído que a madeira, pois para a gente ter a nossa madeira, a gente precisa desmatar muitas árvores, né? E a gente está utilizando as placas solares, que é uma forma de ter energia renovável e sustentável. Então, eu acho que, além de todas as vantagens da estrutura metálica, a principal é que ela é uma forma ecológica. Eu vou falar da estrutura de madeira. Bom, na estrutura de madeira a gente tem a armação, que ela é composta por elementos como caibros, ripas, terças, tesouras e contraventamentos, como já foi falado aqui hoje. Nessa estrutura, o telhado pode ter um ou mais planos, que seriam as águas, ou também superfícies curvas, como arco. Vou falar um pouquinho das vantagens. A madeira ela pode ser obtida por preços competitivos em grande quantidade, com reservas renováveis. Isso se ela for utilizada e extraída de maneira correta, responsável. A gente até estudou isso em materiais de construção. Ela apresenta resistência mecânica, tanto a esforços de compressão como a esforços de tração. Tem facilidade de afeiçoamento, aliás, e simplicidade de ligações. Pode ser trabalhada com ferramentas simples, tendo peças que podem ser desdobradas em outras, conforme a necessidade, permitindo a reutilização dela. Aí aqui tem algumas imagens da estrutura. Aqui a tesoura, com alguns nomes também. E algumas imagens. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar sobre um pouquinho do Metalon antes de chegar nos tópicos. E, bom, como já foi dito aí, a gente sabe que aqui no Brasil é muito comum o uso da madeira nas estruturas para cobertura. Porém, esse Metalon para telhado ele vem ganhando espaço por ser um material resistente, durável e com ótimo custo-benefício. Por ser feito em aço carbono, ele é inoxidável e apresenta alguns benefícios como a flexibilidade na aplicação.
O material em si ele é fabricado no formato de tubos retangulares, quadrados ou redondos. E cada um deles oferece uma performance mecânica adequada a determinado tipo de aplicação. Geralmente eles são angulares, embora alguns redondos possam compor detalhes. Mas, enfim. Um dos benefícios mais interessantes do Metalon é que na sustentação de uma cobertura ele proporciona agilidade na construção e devido à leveza do material por ser um material pré-fabricado. Mas já que a gente tem pouco tempo aí, esses tópicos, a vida útil superior. Em comparação à madeira, o material mais utilizado nas coberturas, em primeiro lugar, o aço ele não está sujeito à deterioração por cupins e outras pragas, nem pela umidade. E se montado corretamente, ele pode ter uma vida útil de 20 a 50 anos, de acordo com a qualidade do material. Leveza e agilidade na montagem. Ele pode ser até 8 vezes mais leve do que a madeira, trazendo benefícios consideráveis para a construção e estabilidade dela. E além de facilitar a montagem da estrutura, ela ainda evita que sobrecarregue a laje ou outros componentes da obra. Resistência e segurança. Os mesmos motivos que tornam o Metalon para telhado mais durável fazem ele igualmente resistente. Problemas comuns na madeira, como mofo, apodrecimento e pragas, não afetam o aço carbono. E fora isso, o material é resistente a incêndios, o que se amplia quando utilizado com telhas e outros componentes de aço na extensão da construção. E no que diz respeito à sustentabilidade, ele é um material 100% reciclável e que contribui para a preservação de florestas. É isso. Pode passar. Essas são as 2 imagens do Metalon. Essa seria a parte da Mariana, mas como ela não tá e a gente tem pouco tempo, eu só vou mostrar a estrutura que tem várias camadas diferentes. E é só isso. Que a cobertura verde dá uma aula, né? Cobertura verde dá uma aula. Mas pode fazer um apanhadinho assim, 1 minutinho, pode fazer. Tá, então eu só vou ler aqui o que é a parte que ela me mandou, porque não foi o que pesquisei. Então quem sabe a gente deixa assim, porque eu acho que ainda nessa etapa eu vou desenvolver uma aula, estava falando com o professor Poey, sobre métodos alternativos de cobertura, se der tempo mais no final, tá? Utilizando bambu, e tem uma relação assim com permacultura, que é uma técnica mais ligada à terra, e aí, enfim, aí entra essa parte de cobertura verde, que a gente pode adaptar para uma tecnologia tradicional também, né? Mas eu acho que deixa assim, tá? Já que a Mariana não veio, não deixa que depois a gente trabalha sobre isso, tá? Senão não vai dar tempo da gente conversar um pouquinho. Eu não sei se o Poey quer... Obrigado. Muito bem, só tira aí a tua apresentação, aí eu não sei se o Poey quer fazer um apanhado rapidinho sobre esse tema, Poey, depois eu explico um pouquinho a tarefa e faço o meu, quer fazer um apanhado agora? Não, eu acho que tu pode falar o que a gente tem que para a próxima aula, né, Bernardo? Tá. Os conteúdos. Tá. Então, assim, eu vou rapidinho aqui só apresentar uma coisa, ó, que já está lá no Moodle, tá? E eu queria dar destaque para isso, para que vocês... Então, assim, a tarefa assíncrona que a gente vai propor para a semana que vem, ela já está registrada no Moodle. Daí, dessa vez, a gente não colocou simplesmente um arquivo, a gente registrou a tarefa. Tá? Então ela está aqui, ó, aula 2, que é a aula de hoje, a gente está propondo essa tarefa, tá? Aqui está o link que vocês acessaram, tá bem? Por que a gente está registrando essa tarefa, tá? E aí vocês, um integrante de cada grupo é que vai entregar ela aqui pelo Moodle. Por quê? Porque essa tarefa a gente não vai conseguir fazer com que todos apresentem ela na semana que vem. Então todos os grupos... No caso, essa tarefa de hoje a gente não entrega, né? Essa tarefa que vocês apresentaram hoje não precisa entregar. Essa tarefa que a gente está propondo hoje,
e que a gente vai estudar na semana que vem, que vocês vão apresentar na semana que vem, vai ser assim, na semana que vem a gente vai fazer um sorteio, um grupo apenas vai apresentar, tá bem? Todos os grupos terão que fazer e entregar no Moodle, tá? Então, assim, o grupo tem 4 pessoas, uma pessoa do grupo vai e entrega no Moodle, tá? É uma apresentação de PowerPoint que tem que conter necessariamente um vídeo, tá bem? Isso tem que ser entregue. Assim, eu não consegui linkar o vídeo na apresentação de PowerPoint, não tem problema, entrega o PowerPoint e entrega o vídeo, tá? Esse vídeo ele não pode ser muito grande, senão vai exceder... Pode colocar o link no PowerPoint? Pode colocar o... Ótimo, que daí não gera, não pesa, tá? Então, na apresentação, tu pode colocar o link. Quem for apresentar vai clicar no link, automaticamente a gente vai conseguir ver o vídeo, tá bom? Bom, por que tem que entregar? Tem que entregar até dia 30, que é a nossa terça-feira da semana que vem, até às 11h55. Tá? Primeiro na descrição eu coloquei 11h59, mas depois aqui no Moodle não teve a possibilidade de 11h59, só 11h55, porque eu vou ter que achar esses vídeos e eu vou ter que dar uma olhadinha neles e garantir que quando a gente for apresentar o vídeo, a gente consiga fazer com que todos tenham acesso ao áudio, tá? Então sabe essa que 11h55 é 11 da manhã, né, senhor? Isso, 11h55 é de manhã, tá? Antes do meio-dia, tá bom? Do dia 30, que é a nossa próxima aula. E aí a gente tem aulas 2, tá? Então essa tarefa, gente, é basicamente para explicar, tá? Para explicar o processo de execução do madeiramento, tá bem? É isso, então vocês vão ter que buscar um vídeo e falar um pouquinho sobre o processo de execução do madeiramento. Aí eu queria dar destaque para algumas questões que vai orientar esse vídeo, tá? Assim, primeiro, surgiram algumas possibilidades de estrutura. Aqui surgiu com mais ênfase, e por razões óbvias, que a mais utilizada foi com madeira, o madeiramento, né? Mas vocês também falaram estrutura metálica e estrutura de concreto. Depois eu vou fazer uma aula com possibilidades alternativas, assim, que eu acho interessante. Ok, tá? Estrutura de concreto, a gente pode trabalhar a laje inclinada, não é verdade? E aí, sobre essa laje inclinada, simplesmente a gente vai colocar, se quiser, uma subcobertura, alguma coisa impermeabilizante, tudo bem, mas a princípio, mas isso é opcional, a princípio, em cima da laje, a gente trabalha com ripa e a telha que a gente optou, né? Seria uma estrutura de concreto. Se a gente está falando em grande vão, a gente vê, às vezes, nesses galpões pré-moldados também, né, estruturas... que substituem, grandes vigas que substituem o elemento principal da estrutura da cobertura, né? E aí são em concreto armado. Sobre essas vigas, né, porque essas vigas inclinadas são o elemento estrutural, né? Aí a gente já apoia as terças e coloca as telhas, porque geralmente em grandes vãos a gente não trabalha com telhas com grão pequenininho, né? Então essa trama que alguns falaram da estrutura da cobertura fica meio que no âmbito assim do vão pequeno e do âmbito residencial. Sempre que o vão é grande, a gente já está falando em telha com grão maior, então a estrutura ela se limita à terça, né? A trama ela não existe, não tem caibre ripa, tá? Então essa trama com caibre ripa, terça caibre ripa, fica para vãos pequenos no âmbito da arquitetura residencial, tá? Mas especificamente em relação ao desenho da estrutura, e isso é importante para a tarefa que vocês vão fazer semana que vem, eu preciso dizer uma coisa. Bom, a cobertura, ela se divide em 2 grandes grupos, falamos na semana passada. Eu tenho a estrutura da cobertura e eu tenho o telhamento, que alguns falaram hoje no fechamento. A estrutura, alguns falaram na armação, né? Bom, então eu primeiro faço a estrutura e depois eu fecho a estrutura com o telhamento. São 2 partes. Evidentemente que eu vou dimensionar a estrutura em relação a 2 coisas, ao vão, e vou dimensionar a 3 coisas eu considero para dimensionar a estrutura. Primeiro é o tipo de telha que eu vou utilizar, depois é o vão, e terceira coisa que eu considero para dimensionar é o próprio material que eu vou utilizar para a estrutura, porque ela tem que se autossuportar, além de suportar, né, a cobertura, certo? Mas especificamente em relação à estrutura, é preciso que a gente entenda 2 coisas, tá? Porque a estrutura ela se divide em 2 partes. Primeira parte da estrutura é o elemento que é o elemento estrutural, que ele é o elemento fundamental da estrutura, e ele se repete. É ele que segura essa papagaiada toda,
né, e suporta esse vão, né, e transmite essas cargas que vão estar em cima, na composição dessa estrutura, para as pontas, né, e essa carga que depois vai acumular mais a carga das divisórias e vai chegar na carga lá no ponto da fundação, que vocês, por exemplo, vão considerar no PFA para dimensionar o elemento de fundação, que é a sapata. Então a estrutura ela se divide em duas partes. Primeiro, o elemento fundamental da estrutura, né, e depois tem os outros elementos que se referem à trama. Então, quanto maior for a telha, eu vou ter uma quantidade maior de outros elementos para poder fechar a trama, né, e receber as telhas, tá? Então, se estou trabalhando com uma telha, por exemplo, cerâmica, capa canal, a minha estrutura vai ter o elemento fundamental da estrutura, que é o elemento estrutural, e vocês todos mostraram a tesoura. Teve um grupo que mostrou uma foto que não tinha tesoura, e eu quero falar sobre isso, que é importante para o aula que Tem que vem. ser só em madeira. Isso, a aula que vem é só madeira. E aí, o que que acontece? Depois do elemento estrutural, eu tenho os outros elementos, né? Se eu tenho uma telha pequena, eu vou ter terça, vou ter caibro, vou ter ripa. Se eu tenho uma telha grande, eu paro na terça. Eu não tenho caibro, eu não tenho ripa, tá? Bom, mas especificamente, então, esse entendimento ele é importante, de que a estrutura se divide em duas partes. Ela tem o elemento fundamental, que é o elemento estrutural, né? E depois ela tem os outros elementos que se referem à trama para encaixar a telha, beleza, né? Aí o que que acontece? Esse elemento fundamental, a gente tem que dar destaque para ele, porque vocês falaram na tesoura, tá? Bom, o que que acontece? O elemento fundamental, ele é uma treliça. A tesoura é uma treliça em formato triangular, certo? O que que é a treliça? É um elemento estrutural, porque, por exemplo, uma treliça, ela substitui uma viga, compreende? Só que assim, em algum determinado momento, a engenharia verificou que dentro de uma viga de concreto, por exemplo, existe um fluxo lá de tensões, né? Tipo, ela está suportando um peso, esse peso é uma força, vocês estudam isso na física, e ela distribui essa carga para as pontas. Existe um fluxo desse peso que está sendo suportado em formato de força, que corre para as extremidades onde essa viga está apoiando. Em algum momento a engenharia viu que poderia fazer uma treliça, porque esse fluxo ele se concentrava, né, em algumas direções, fazia algum desenho, e que não precisava fazer uma coisa, por exemplo, de concreto, fechada, porque tem algumas zonas nessa viga de concreto que não seriam utilizadas, né, em função desse fluxo ter algum desenho. Então isso justifica a treliça. Eu posso fazer uma treliça de madeira, uma treliça metálica, né, e aí eu vou construir com esse material, essa treliça, só nessas zonas onde há esse fluxo de carga. Vocês estão entendendo? Isso justifica a treliça, tá? Isso é uma treliça, ou seja, aquelas zonas que em tese não possuem fluxo dessas cargas, que estão correndo para a ponta onde está sendo apoiada essa viga, não tem material. Isso é uma treliça. Então, em tese, ela é mais, se a gente fizer assim uma análise de custo-benefício, ela vale muito mais a pena do que uma viga de concreto, por exemplo. Vocês estão entendendo? Então, o que que acontece? A treliça ela é muito utilizada e se a gente fizer uma análise de custo-benefício, ela é muito interessante. E por que a tesoura, né, a tesoura é uma treliça triangular? Por quê? Porque a cobertura ela precisa ter planos inclinados, por razões óbvias, né? Porque a água vai bater ali, a água tem que escorrer. Se eu não faço um plano inclinado, a água não escorre. Então, eu preciso de plano inclinado para a cobertura. Então, a tesoura, que é uma treliça triangular, ela se presta muito para a cobertura porque ela te dá o plano inclinado. Mas existem outras possibilidades de montar a estrutura de forma a possibilitar que ela tenha plano inclinado, que não seja utilizando tesoura, que é uma treliça triangular. Eu posso utilizar uma treliça retangular, com alturas diferentes, e posicionar ela na outra direção. Entende? E aí eu tenho uma solução de estrutura que a gente chama de estrutura de cobertura com traves. Aí não seria com tesoura triangular, seria com tesouras, não seria com tesoura triangular, com treliça triangular, que é a tesoura. Seria com treliças retangulares e com alturas diferentes. Onde é que eu posicionaria a treliça com maior altura? No caso das traves... Hã?
Da comieira. Exatamente, exatamente. E aí nas outras alturas eu vou diminuindo a altura da treliça, geral, entende? Então, dependendo, por exemplo, se for uma residência, eu posso resolver com duas alturas. Eu faço uma treliça com altura maior, onde vai estar a comieira, e eu faço outras duas treliças com a mesma altura e posiciono no meio. A outra ponta já é em cima da cinta. Tá? Ou da alvenaria, se não tiver cinta, entende? Então, eu consigo fazer o plano inclinado utilizando treliça retangular e não treliça triangular, que seria a tesoura, só que eu coloco na outra direção, eu posiciono esses elementos fundamentais da estrutura na mesma direção da cumieira, e não transversalmente, como é a tesoura. Compreende? Então, tem essa possibilidade de desenho de estrutura que é diferente da tesoura, também é com treliça. E tem uma outra possibilidade que eu quero dar destaque, porque a gente vai fazer essa conversa sobre madeiramento semana que vem, e é importante, que teve um grupo que colocou... Fala, Bruno. Pode falar, Bruno. Não. Tava brincando contigo, professor. Porque eu tô falando demais, é porque a gente tem pouco tempo. A gente já excedeu 5 minutos, tá? Tá, é porque eu tô apresentando. Eu entendi agora, eu entendi a brincadeirinha, tá? Não, nós já vamos terminar. Mas tem, Bruno, outra possibilidade. Tem outra possibilidade de. Tem outra possibilidade que é o seguinte: por exemplo. Por que a gente repete o elemento fundamental da estrutura? Porque ele tem que dar suporte para a própria estrutura e para o telhamento, né? Então ele pega todo esse peso e distribui para as extremidades, não é verdade? Agora, se eu tiver uma laje, por exemplo, plana, eu posso resolver com treliça, com tesoura, com treliça, fazer a mesma coisa, mas a laje me dá outra possibilidade, que é de não simplesmente transferir para as pontas. E aí tem uma outra possibilidade de desenho de estrutura, que é pontaletada, tá? Que é muito recorrente, porque é mais rápido de fazer, e sempre que eu tenho a laje plana, eu posso resolver pontaletado, tá? Eu até posso resolver sem ter laje plana, mas é mais difícil e fica uma anarquia. Mas quando eu tenho laje plana, eu não preciso fazer treliça e viga, eu substituo esses elementos fundamentais da estrutura com pontaletes. Vocês estão entendendo? Eu posso fazer pontaletes com pilares de alvenaria, entende? Mas o mais utilizado é pontalete de madeira mesmo, tá? Então, assim, eu estou falando isso porque a tarefa provoca vocês para acharem vídeo de execução de madeiramento, tá? E eu preciso necessariamente, nós precisamos que na semana que vem a gente tenha essa diversidade de possibilidades, tá? Então, quando vocês estiverem procurando vídeo, tentem achar essas possibilidades, tá? Ou pelo menos é bom que vocês identifiquem essas possibilidades, porque pode ser tesoura, pode ser com trave, né? Que o elemento fundamental seria na outra direção, não transversal, mas na mesma direção da cumieira, e pode ser com pontalete, certo? Isso é importante, a gente tem que dar destaque para isso, tá? Então eu só estou fazendo essa abordagem assim, que é para qualificar o nosso diálogo na semana que vem, tá? E lembrando que o vídeo, ele tem que se referir a processo de execução. E tem um outro detalhe aqui que é importante em relação aos elementos... No caso, o processo de execução vai ser, tipo, mostrando lá o cara montando a... Isso. Só que assim, claro, daqui a pouco o cara vai estar montando um tipo de estrutura, tá? Então eu tô falando isso porque vocês daqui a pouco vão achar um vídeo que tem tesoura. Aí vocês vão, com propriedade, vocês vão mostrar, olha, essa solução, o elemento fundamental da estrutura é uma tesoura. Mas pode ter um outro vídeo que o camarada esteja montando, por exemplo, uma trave. Ou pode ter um outro que seja um pontalete. Vocês vão apresentar isso com mais propriedade. E essas possibilidades, gente, de tesoura, trave ou pontalete, isso se repete na estrutura metálica, tá? A estrutura metálica eu posso resolver com tesoura ou eu posso resolver com trave. Depende da direção que eu vou posicionar esse elemento principal na montagem da estrutura. Com pontalete eu nunca vi. Então, tá? basicamente, a gente vê vários vídeos de diversas possibilidades de execução
e bota isso resumidinho ali, bem simples, Isso. numa apresentação. Vocês vão montar uma apresentação em PowerPoint que pode fazer esse apanhado dessas possibilidades, mas vão escolher um vídeo. Evidentemente que esse vídeo é uma execução, vai ser de uma solução, mas na apresentação vocês vão abordar outras possibilidades, certo? Lembrando que... Diga, pode Caso perguntar. dá para botar 3 links, vários links de vídeo, só que a gente apresenta um só. Isso aí. Porque quanto mais melhor, né? Isso. Mas mesmo que a gente só... Isso. E por que a gente vai iniciar com madeiramento? Porque essa organização do desenho da estrutura, essas possibilidades, quem sabe fazer isso com madeiramento, né, pô, vai resolver com estrutura metálica, tá? Só que, claro, é um pouquinho diferente em função do tipo de material, a logística muda um pouquinho, mas de resto, quem sabe. E tem uma outra coisa que é importante, só para a gente terminar, né, pô, que se refere ao processo de montagem desses elementos fundamentais aí, de madeira. Porque eu vi ali fotos hoje com tesouras estruturadas e eu vi alguma coisa duplada também. É outra possibilidade, tá? Que eu acho que vocês podiam dar uma atençãozinha nessa atividade para a semana que vem. Tá bem? Aí eu não sei se o Poi quer falar um pouco sobre isso, se a gente termina e aborda essas possibilidades na aula que vem. Não, eu acho que basicamente é isso aí mesmo, Bernardo. Eu destaco só que uma das fotos que foram apresentadas hoje tem uma estrutura bem diferenciada de madeira, que acho que mistura tanto as traves quanto as treliças, né? Me pareceu assim. Uhum. E outro destaque só assim, de usual de obra as traves também são chamadas de cavaletes, né? Nós usamos muito o termo cavalete. Uhum. Né? É só isso aí. E pode ser uma coisa, e pode ser, porque assim, é aquela história, né? Entre o céu e a terra existem muito, é que nem fundação, a gente explica os tipos que existem de norma, e aí às vezes tem aluno que diz assim, não, mas essa estaca aí não é aquela que a gente está fazendo lá na obra. Claro, é porque, tipo, o camarada ele pode fazer uma estrutura na lógica da trave, mas ele pode não estar usando uma treliça, entende? Ele pode fazer, por exemplo, um elemento de madeira, como se fosse uma terça, a parte de cima da trave, e apoiar isso com pontaletes, tá entendendo? E sobre, que é uma trave, né, que seria um pontalete, entendesse? Mas a lógica, assim, seria uma lógica de trave, né? Mas, enfim, tem N possibilidades, entende? N possibilidades. Mas a ideia é a gente explorar um pouquinho essas N possibilidades, sistematizando, né, claro, mas com foco no processo de execução. Então, assim, vocês entenderam a tarefa? Podemos terminar a aula? Tá entendido? Tem que entregar até terça-feira às 11h55 e um grupo vai ser sorteado para apresentar, para a gente poder dialogar direitinho e ter mais tempo na aula que vem. Mas todo mundo entrega, certo? Tá, no mínimo um vídeo, então, né? Oi? No mínimo um vídeo, então. No mínimo um vídeo, mas pode colocar mais links ali, tá? Não bem. Tem problema. E a bom? apresentação abrange todos os tipos que a gente usar. Isso, madeiramento, tá? Com foco em madeiramento, mas todas essas possibilidades, trave, tesoura, pontaletes, tá bem? Tá. Vamos trabalhar, vamos tentar fazer uma coisa mais abrangente, e com foco na execução. O vídeo tem que ser o pessoal montando ali, pregando, montando, vamos ver se a gente acha, tá? Porque é prática construtiva, tá bem? Pois, da minha parte era isso. Também, não tem mais nada a acrescentar. Então eu vou parar a gravação aqui e me despeço da galera. Tu arruma o que acadêmico, Poeito? Coloca a frequência lá. Tá. Sim, não então, tem problema. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Ficou a Alana. Ficou a Alana. Eu não sei se tu viu que tinha aparecido um outro nome, Mário. Não vi. Apareceu, não cheguei a copiar ali. É que às vezes, mas sabe o que pode acontecer às vezes? Eles estão logados com outro e-mail, o e-mail de uma outra pessoa.
E aí, quando pode eles ser. entram, vem automaticamente o nome da outra pessoa, entendeu? Uhum. Isso pode acontecer. Eu ia até perguntar, mas como eu não anotei o nome, não me fugiu. Porque daí, pô, eu acho que tá bem, porque assim, a gente na aula que vem faz essa abordagem mais profunda, assim, do madeiramento e tal, Uhum. né? Vamos ver se a gente consegue deixar mais no foco da execução mesmo, para não ser tão técnicas, né? Sim, sim. E aí depois a gente só complementa com Claro. estrutura metálica e de concreto, entendeu? Aham, claro. Aí fica bem definido. Aí a gente consegue matar coberturas na primeira etapa e na segunda daí distribui uma aula para cada coisa daquelas outras da ementa, né? Uhum. Faz Sim. um vídeo sobre esquadria, outro vídeo sobre forro, outra aula sobre revestimento, outra sobre lareira, entende? Sim. Uhum. Aí fica mais livre. Então tá, então essa programação que eu fiz no Moodle eu faço amanhã também para a turma de amanhã. Tá bem. Tá? E tu registra aí o que é acadêmico. Tá. A aula já está registrada. Hoje veio todo mundo quase. Então tá. Tá bem. Tá Tchau, bom. Bernardo. Um abração. Até a reunião. Tchau, tchau. Ainda tem reunião. Tem reunião. E eu tenho uns cortes para terminar aqui. Quero ver se ainda tenho que ler um texto para a aula do Glaucio da noite. Olha, vou vai lá. contar. Tchau, tchau. Tchau.